é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. No dia 1º de outubro de 2023, acontece em todo o Brasil a eleição para a escolha dos conselheiros tutelares de 5.570 cidades brasileiras. Ao todo, serão eleitos cerca de 30.500 conselheiros e conselheiras que tomarão posse em 10 de janeiro de 2024 e farão a gestão até janeiro de 2028. Os eleitos terão a responsabilidade de realizar atendimentos e acompanhar casos de violação de direitos de crianças e adolescentes, encaminhar os casos para as autoridades que cuidam dessas situações, como a Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude ou a Defensoria Pública, e ainda promover ações educativas e preventivas em todo o país. Olá, eu sou a Juliana Cardoso, deputada federal pelo Estado de São Paulo, do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. E hoje nós vamos falar aqui sobre a importância dos conselhos tutelares. A gente precisa pincelar rapidamente algumas coisas. O Conselho Tutelar, ele foi criado pelo movimento social popular, principalmente naqueles lugares que tinha mais vulnerabilidade social, onde precisava se pensar políticas organizadas para criança, adolescente e juventude. Então, ela passa também pelo ECA, mas depois ela caminha para uma organização de conselheiros que pudessem enxergar a vida da política pública na sua cidade, em especial nas cidades por região e por território. Uma outra coisa que é importante dizer é que o Conselho Tutelar, gente, isso eu gostaria muito de enfatizar. Ele é um órgão autônomo e é um órgão permanente. Ele tem ali um papel de zelar e cumprir os direitos da criança e adolescente conforme determina o ECA. Mas é importante também entender que ele não é o que tem a caneta para que os serviços que são vinculados às prefeituras, ao Estado ou a nível federal, se execute. Porque se ele tivesse a caneta e orçamento para isso, com certeza nenhuma criança estaria sem direito. Outra relação que eu acho importante a gente dizer aqui é sobre a questão da estrutura e da forma de atendimento. É uma estrutura física que tem um atendimento, por muitas vezes, infelizmente, pela falta da caneta e do orçamento, um atendimento num local físico que não cabe, né, no local que as pessoas estão ali tentando fazer um atendimento. Então, dependendo do conselho, deixa faltar, falta as condições mínimas para destacar que decisões também colocadas pelo Conselho Tutelar são feitas de uma forma colegiada. E o que nós estamos falando sobre isso? São 5 conselheiros. Desses 5,
a atuação que pode ser feita para determinado órgão jurídico ou executivo é muitas vezes pensada e assinada pelo colegiado. Então, essa riqueza, na minha opinião, foi um dos atos mais importantes na criação do Conselho Tutelar, né? Passado, óbvio, né? Junto com o ECA. O Conselho, como eu disse para vocês, ele precisa tentar ajudar a garantir o direito, né? Ele precisa estar ali para ser um dos zeladores dele. Mas quem garante o direito é o Estado, né? E a sociedade e a família sempre, às vezes, confunde, né, o conselho como órgão efetivamente de execução do serviço. Então, tem que entender que, óbvio, que o conselho vai buscar o interesse maior para que a criança seja atendida nos seus direitos reconhecidos, né? E principalmente aqueles que estão colocados na Constituição. Bom, um outro ponto que nós precisamos falar aqui é sobre as principais atribuições do Conselho Tutelar. Vou tentar fazer de uma forma resumida. Sempre que o ECA são... de uma forma resumida, que eu quero dizer assim, o ECA, ele vai ser aquele que é o guia do conselheiro tutelar, né? É aquele que ajuda a entender esses direitos e colocar esses direitos para serem executados. Então, nós temos ali diálogo com os pais, com os responsáveis e os professores, tem ali que buscar aplicação de medidas de proteção, tem ali como que a gente consegue entender qual a forma que a gente vai poder requisitar o serviço público na área da saúde, da educação, do serviço social, da previdência, trabalho, da segurança. Tem também uma demanda muito grande sobre registros de denúncia de violação de direitos, e esses são encaminhados as denúncias para o Ministério Público. E também tem aquele que o Ministério Público aciona o Conselho Tutelar para poder ter uma atuação. Agora, eu preciso dar uma observação muito grande aqui e um alerta, né? Nessa relação judiciária, às vezes, eles acabam entendendo que o Conselho Tutelar é aquele órgão que tem que fazer acontecer o atendimento. E se o conselheiro não consegue fazer um atendimento, vou dar um exemplo. Uma criança que chegou com um abrigo, aí esse comprou o abrigo. Aí esse conselheiro não tem e não acha vaga para o abrigo. O que acontece com o Ministério Público? Pune o conselheiro tutelar. Só que é o contrário. O conselheiro tutelar é uma pessoa que pode ser parceiro do Ministério Público. E o Ministério Público pode ser aquele que vai ajudar a colocar, né, no caso da Secretaria de Assistência Social, entender por que é que não tem vaga naqueles abrigos daquela região para poder atuar, né, no executivo. Então, esse alerta é muito importante. Por quê? Porque a gente ainda tem uma longa batalha de diálogo com o judiciário nesse sentido. Bom, quem é atendido nos conselhos? E quais são as principais situações que devem ser acionadas? Sempre que houver uma omissão ou violação de direitos do Conselho Tutelar, ele deve ser acionado. Um exemplo prático. Se é negado o direito à educação, o aluno está sem vaga em alguma escola, o Conselho Tutelar deve ser acionado para poder dialogar com o órgão competente e entender por que ali está faltando vaga. Mas se não conseguir, normalmente é encaminhado para a Procuradoria e para a Justiça. Faço um outro alerta nesse item. O que tem acontecido? Tem uma fila gigantesca de escola em determinada região, né? E ele é acionado para poder intervir. E aí, nessa intervenção, dialoga com o Ministério Público ou com a Procuradoria. Aí a Procuradoria manda para a mão do pai e da mãe um pedido, né, de que seja atendido rapidamente. Qual que é o problema? A criança que estava lá no final da fila entra mais próximo. Só que não resolve o problema da fila. Então, volto a dizer,
nós temos que ter uma atuação mais em conjunto, mais organizada com a promotoria, né, para que ela consiga entender que o Conselho Tutelar não tem a caneta, não tem o orçamento, mas é aquela que ajuda a enxergar o problema do território. Bom, quais são os casos para ser atendido, né? Que precisa de atendimento? A criança e o adolescente, pelos seus direitos, né, que estão colocados no ECA e na Constituição, quando ele é ali violado, ele precisa ter um atendimento. Então, por exemplo, encaminhamento de pais ou responsáveis mediante ao termo de responsabilidade, orientação, apoio e acompanhamento temporários, matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial e do ensino fundamental, inclusão de serviços de programas oficiais ou comunitário de proteção, apoio de proteção à família, à criança e do adolescente, a requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial, inclusão de programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação de tratamento de pessoas com problemas alcoólicos ou com problemas de drogadição, e ter o atendimento institucional. Quero falar um alerta também nesse sentido. Hoje, a gente acha ainda pessoas que não entendem qual é o seu papel no Conselho Tutelar. A gente tem visto muitas atuações da questão da religião para esse espaço. Que, acontecendo isso, muitas vezes o conselheiro, como a gente já conhece, já tem denúncias sobre isso, denúncias com provas, que o conselheiro fala assim, não, o problema da sua família tá porque tem gente que tem problema de drogadição, problema alcoólico, problema de violência, problema de vulnerabilidade social. Nós precisamos ir para a religião, porque você vai ver que quando você chega lá, tudo vai melhorar. Ora, quando isso acontece, já trata-se de um problema de violação de direito. A gente não pode colocar na frente religiões, crenças, a gente não pode colocar na frente do Estatuto da Criança e Adolescente opiniões pessoais da sua vida particular. Portanto, nós precisamos entender que o atendimento da família, ela precisa ser encaminhada sempre para os devidos órgãos competentes. E o conselho é aquele que, quando não está funcionando, é o que pode se movimentar com outros órgãos, né? Tanto órgãos vinculados à sociedade civil, quanto órgãos vinculados ao executivo e, às vezes, até ao legislativo, porque muitas vezes política para poder trabalhar com a vulnerabilidade social, elas também se pensa em orçamento, né? Portanto, ele pode ser aquele que ajuda nisso. É um ente político, mas eu não estou dizendo do político partidário. Estou dizendo do político no sentido de enxergar todas as possibilidades que você tem ali para pedir uma força para o atendimento mais preciso da relação dos conselhos. Bom, outras situações que estão previstas, né? Além de atender e aconselhar os pais responsáveis aplicadas nas medidas previstas do ECA, nós também podemos incluir aqui encaminhamentos de serviços de programas oficiais ou comunitários de proteção, de apoio à promoção à família. Vou dar um exemplo. Se naquela casa se identificou que tem uma família que tem problemas de saúde mental. Então, você tem que buscar ali nos órgãos públicos um CAPS, né? Uma saúde, um equipamento que cuide, né, desse problema. Então, dá também para poder fazer o encaminhamento disso. Inclusão de programa oficial de auxílio à orientação de tratamento. E aí são vários, né? Na relação do álcool, na relação das drogas, na relação de diversos outros que ali, né,
Existem. Encaminhamentos para tratamento psicológico, psiquiátrico. A gente também tem que, muitas vezes, enxergar. Bom, aquela criança precisa desse espaço na educação, mas ele também está precisando ter um programa que ajude nele num curso, que ele tenha ali um atendimento contraturno, que depois sai para a escola, vai para um outro lugar que ele pode ser atendido. Então, esse órgão do conselho pode enxergar quais equipamentos que ele tem ali para poder falar, olha, equipamento que faz o atendimento, por exemplo, de cursos, né, profissionalizantes, dependendo também da idade. Tem uma vaga para essa criança, esse adolescente, para poder ajudar ele a se organizar junto com a família? Então, isso também faz parte de atribuição do Conselho Tutelar. Ou exemplo, é uma família que tem muita violência, violência contra a mulher, violência contra a criança, então tem que, por exemplo, buscar lugares de atendimento dessas mulheres para elas poderem sair desse ciclo de violência e essa criança sair desse ciclo de violência. Bom, todo pai e a mãe tem que matricular o seu filho na escola, não é isso? Então, quando isso acontece, de que o filho não está, a escola detecta, né? Detecta que está faltando muito, que ainda não se matriculou. Então, a educação aciona, né, a família para poder entender o que está acontecendo. Então, isso também é um papel, né, do Conselho Tutelar. Encaminhar a criança e adolescente para tratamentos especializados. E aí, aqui a gente pode falar de vários, como a gente já falou em si. O conselheiro também pode requisitar serviços públicos, né, na área de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança, conforme eu já fui falando aqui. Representar junto à autoridade judiciária casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. Encaminhar ao Ministério Público notícia que ali está tendo uma infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e adolescente, encaminhar à autoridade judiciária no caso da sua competência, providenciar medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre das ações previstas do ECA para adolescente no ato infracional, requisitos de certidão de nascimento de óbito da criança e adolescente quando necessário, assessorar o poder executivo e local da elaboração de propostas orçamentárias de planos de programa de atendimento dos direitos da criança e adolescente, representar o nome de pessoa e da família contra a violência de direitos, previsto no artigo 220, no inciso 2º da Constituição Federal, providenciar a abertura de prontuário no qual conste o registro de atendimento, registro de visitas domiciliares, de registro de visitas institucionais, encaminhamento e acompanhamento de casos de atendimentos da rede de serviço de atenção, abrangendo as necessidades e violações e vulnerabilidades dentro de outras ações. Elaborar, encaminhar relatórios do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente ao Ministério Público ou ao juiz da Vara da Infância e da Juventude com dados de exercício de suas atribuições, bem como as demandas dos deficientes, implantações de políticas públicas, do modo que sejam definidas estratégias e deliberações. E, claro, a gente tem que ter providências necessárias e rápidas para solucionar os problemas existentes. Por que eu enfatizei isso, gente? Porque esses itens que a gente colocou aqui é o que, muitas vezes, a gente tem problemas com os conselhos tutelares. Porque não entendem o seu papel. O seu papel é amplo, né? E, aliás, também, além de ser amplo, é muito serviço. Os conselhos tutelares são importantes equipamentos municipais de cuidado e proteção às crianças e adolescentes. Conheça os candidatos e candidatas a conselheiro tutelar em sua região e não deixe de votar no dia 1º de outubro. Não esqueça também de compartilhar as aulas do TV Elas por Elas Formação com as suas companheiras. É de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TV PT.
Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.